Os carrões do passado hoje são vistos como peças de museu, ultrapassados, carros que alguns nem querem passar perto. Mas para muitos tem aquele valor sentimental, tem aquele valor histórico e que nada são comparados aos atuais. Mas convenhamos também, os carros atuais são muito parecidos, cheios de tecnologias e de qualidade duvidosa, pois as montadoras entenderam que tudo que se faz é vendido. Mas no passado não era assim. Os carros deveriam ser atraentes, com qualidade, robustez, potentes, confortáveis, luxuosos, glamurosos e que se identificassem com os proprietários. Nesse vídeo, outra vez, vamos falar de carros do passado, carros dos anos 70. Escolhemos alguns modelos e vamos contar a história de cada um deles para você aqui agora no canal. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. E nesse vídeo, Carrões anos 70, parte 2. Lembrando, pessoal, que a palavra carrões é só uma metáfora, ou seja, carrões devido ao valor histórico e a importância de cada um deles. Corcel 2. No final do ano de 1977, chega o Corcel 2, já como modelo 1978, nas concessionárias da Ford. Foi a primeira fornada da segunda geração do médio da Ford. Entre os meses de dezembro de 1977 e janeiro de 1978, era bastante comum ver em concessionárias Ford, lado a lado, unidades do Corcel 1 0 km e de seu substituto, o novo Corcel, era chamada entre safra. Como todos sabem, o novo Corcel utilizou basicamente a mesma plataforma do Corcel 1, com pequenas mudanças. A carroceria da nova geração era mais larga e pesava em média 21 kg a mais. E o motor ganhou novas tecnologias, mas perdeu alguns cavalos, 3 cavalos a menos. Com uma carroceria mais pesada, porém mais aerodinâmica, ficou mais econômico na estrada, pulou de 13,4 km por litro para 13,9 km por litro. Também melhorou em velocidade final, saiu dos 133 km por hora e passou para 151 km por hora. Em aceleração de 0 a 100 também ficou mais esperto, saiu dos 18,2 segundos do Corcel 1 para 17,2 segundos com o novo Corcel 2. Mas na cidade, em virtude do peso maior, a nova geração passou a consumir um pouco mais. Saiu dos atraentes 10 km por litro para 8,5 km por litro, levando em conta apenas o motor 1.4 a gasolina de 1977 e 1978. Quanto ao status que o carro proporcionava, o Corcel 2 entrou de vez no radar dos modelos médios de luxo de custo intermediário. O preço da unidade 0 km em 1978, das versões top de linha, o LDO, ou do esportivo GT, em valores atualizados, custava em média R$ 137 mil sem opcionais. Para falar um pouco da ficha técnica, vamos usar aqui um exemplar da versão L do ano de 1978. Equipado com um motor 1.4 a gasolina de 72 cavalos, com torque de 12,7 kgfm a 3.600 RPM, uma velocidade final real de 151 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 17,2 segundos. Quanto ao consumo na cidade, 8,5 km por litro e na estrada 13,9 km por litro. Com certeza o Corcel 2 também entra na lista de carrões dos anos 70 para você recordar aqui no canal. Passat. Outro ícone brasileiro é o Volkswagen Passat. E falar dele aqui não é fácil, pois daria um vídeo somente dele. Mas vamos resumir aqui um pouco da história do Passat no Brasil. A produção iniciou em julho de 1974. O Passat brasileiro mantinha tudo de positivo do carro europeu, incluindo a parte da mecânica. Seu motor era 1.5 de 4 cilindros, também vindo do Audi 80, juntamente com um câmbio manual de 4 marchas. Nos números, aproximadamente 65 cavalos de potência líquida e pouco mais de 10 kgfm de torque, o que garantia a ele um desempenho bem interessante até então, podendo fazer de 0 a 100 km em 17 segundos e atingindo 150 km de velocidade máxima. Outro pioneirismo do Passat era a barra de direção articulada, que se quebrava em caso de impactos frontais, evitando que o motorista se chocasse completamente com o volante. Além disso, tinha ainda os pneus radiais da série, uma primazia que só ele e o Alfa Romeo 2300
traziam. De início no Brasil, a carroceria do Volkswagen Passat era de 2 portas, com 2 versões, L para a entrada e LS para o top de linha, completadas depois pela LM intermediária. Em 1975 vinham as carrocerias de 4 e 2 portas, com vidro traseiro integrado à tampa do porta-malas. Logo no ano seguinte estreava a versão TS, Touring Sport, com seu motor 1.6 mais nervoso, carburador e escape duplos, rendendo 80 cavalos brutos. Em 1978, com a concorrência avançada do Corcel, que já ganhava nova geração, o Chevette estava prestes a mudar e muito mais. O Passat também ganhava um banho de loja com a versão de luxo LSE 1.6, com a mesma mecânica do esportivo TS, mas oferecendo luxos como acabamento requintado, visual mais classudo e pela primeira vez opcional do ar-condicionado com aquecedor. Bom pessoal, e nós sabemos que o Passat possui inúmeras versões, não vamos citar elas aqui para não ficar muito longo o vídeo. A partir do início dos anos 80, o mercado brasileiro já era dominado pelos carros movidos a álcool. O pioneiro foi o Fiat 147, mas logo veio também o Passat com seu 1.5 abastecido com combustível de cana. O 1.6 viria depois, o que obrigou a venda do Passat LSE e o TS com motor 1.5 a álcool por algum tempo até a chegada do outro, de maior cilindrada. Na configuração a álcool, o motor do Passat recebia nova taxa de compressão, reforço nas tubulações de combustível, além de novo preparo na carburação. Os Passat 1.5 desenvolviam um pouco menos de 60 cavalos líquidos. Seguindo firme e forte, se preparando para a chegada do Santana, que não era nada além de seu sucessor, o Passat sofria mais uma remodelação visual na linha 83. Aquela seria sua última grande mudança estilística até a saída de linha. Os faróis duplos retangulares, somados à grade inédita, novo para-choque e as luzes de seta que desciam novamente. O médio da Volkswagen apostava também em linhas ainda mais robustas e maduras. A linha ainda crescia com a chegada da versão GLS, a mais cara com 2 portas, que não durou muito tempo pela baixa procura. Já no final de sua produção, ele ganhou versões emblemáticas como a GL, a GLS e a versão Pointer. Com a chegada dos motores AP, pouco tempo depois, o Passat saiu de linha. Dodge Dart. O primeiro modelo saiu somente na versão sedã, ou seja, modelo 4 portas. O coupé saiu em 1971, sendo que nesse mesmo ano foi eleito o carro do ano, segundo a revista Auto Sport, a principal publicação especializada da época. O Dodge Dart possuía o maior motor até então fabricado no Brasil, V8 de 318 polegadas cúbicas, a gasolina. Desenvolvia 198 HP, a 4.600 RPM, alcançava a velocidade máxima de 180 km por hora, criando assim uma faixa de luxo entre o Ford Galaxy V8 292 e o Chevrolet Opala 6 cilindros em linha 3.800. O Dodge Dart foi o modelo base para outros automóveis fabricados da família Dodge no Brasil, que mudavam conforme o estilo e o acabamento. Os modelos fabricados no Brasil a partir de 1971 diferiam do modelo americano, principalmente na estética frontal e traseira. Porém, a engenharia da motorização era a mesma utilizada nos modelos importados, original do Dodge Dart americano de 68-69 com motor LA380. O Dodge Dart era concorrente direto no setor de luxuosos, como o Ford Galaxy, e também dos esportivos Maverick e Chevrolet Opala. Em 1980, a Volkswagen comprou o restante das ações da fábrica brasileira, e em 1981 sua produção foi encerrada. Neste mesmo período, a fábrica parou de produzir automóveis, aproveitando, porém, os motores V8 em sua linha de caminhões e utilitários. Anteriormente, também eram ali produzidos os caminhões Dodge no Brasil. O Dodge Dart é um modelo bastante cultuado pelos colecionadores e pela importância que teve ao longo de muitos anos. No mercado automobilístico brasileiro, muitos exemplares ainda podem ser encontrados em condições de total originalidade e funcionamento. Ford Galaxy. O Ford Galaxy iniciou a era dos nacionais automáticos. O grandalhão era referência de luxo, conforto e suavidade ao rodar. Nos anos 60 era fácil importar um sedã de luxo. Difícil era mantê-lo, dada a carência de peças de reposição e falta de mão de obra qualificada. Mas havia uma alternativa para esse público,
Num Brasil cheio de Fusca e DKW, o luxo era ter espaço interno generoso, rodar macio e motor forte. Mas ainda era pouco diante dos importados, por isso a Ford decidiu enfrentá-los com um Galaxy mais potente e requintado. O LTD fazia sua primeira aparição na linha em 1969. Ele ganhou o motor V-Block de 4,8 litros e 190 cavalos, e foi o primeiro nacional a oferecer o câmbio automático. No interior, direção hidráulica, ar-condicionado, banco traseiro com apoio de braço central e apliques de jacarandá da Bahia nas portas e painel, grade redesenhada, frisos e emblemas exclusivos. Mesmo sem rivais no Brasil, a Ford não se acomodou. O Galaxy tornou-se ainda mais exclusivo em 1971, quando o LTD virou LTD Landau. O vidro traseiro foi substituído por outro menor, e a coluna traseira recebia um adorno simulando a dobradiça da capota basculante das carruagens de mesmo nome. Os freios passavam a ser servo-assistidos, recebendo discos dianteiros apenas no ano seguinte. Uma leve restilização veio na linha 1973, lanternas trapezoidais e piscas inseridos em painéis metálicos que ladeavam a grade. Em 1976 viria a última mudança. Os 4 faróis agora estavam na horizontal, com os piscas deslocados para as extremidades. A traseira recebia 6 lanternas com a ré no para-choque e as calotas agora eram lisas, ostentando o logotipo da Lincoln americana. O mesmo logotipo, só que na horizontal, ressurgia sobre o capô como uma mira. Abaixo dele, um V8 5.0 de 199 cavalos. Em 1979, o ar-condicionado era integrado ao painel sem a enorme caixa evaporadora sob ele. Em 1980, estreava a versão a álcool. Oferecia mais torque em baixa rotação e mais potência em alta rotação, o que se traduziu em uma elasticidade ímpar. Seu único problema era a autonomia, já que o consumo médio de 4,4 km por litro secava logo o tanque de 107 litros. O LTD acabaria em 1981, logo após o fim do seu irmão pobre Galaxy 500. Todas as unidades produzidas naquele ano saíram da fábrica no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com ar e câmbio automático. O irmão rico Landau permaneceria em linha até 1983, inigualado em maciez e espaço interno até hoje. Volkswagen TL 1600. O TL 1600 é um hatchback cheio de charme. Elegante, eficiente, com um visual que agradava o mercado, mas com tanta concorrência nunca conseguiu deslanchar em vendas. O TL 1600 foi o tipo de carro que nasceu com tudo para dar certo. Visual atraente, motor baixo com um torque mais suave, mecânica VW de custo baixo e descomplicada. Mas havia muita concorrência no quintal de casa, entre o SP2, Karmann Ghia, Brasília e Variante. E para agravar a situação, em 1974, desembarca no Brasil o primeiro VW refrigerado a água, o bem-sucedido Passat, que levou o hatchback TL a números modestos no mercado. A maior dificuldade para a montadora vender o TL 1600, como já citado, era a concorrência no quintal de casa. Em 1973, a situação também se agravou com a chegada do hatchback Brasília. Os fãs da montadora optavam em um primeiro momento pelo Fusca, em segundo plano a Brasília. E para quem queria um composto SW, a Variante era a melhor opção. O TL 1600 acabava caindo em um leque de mercado bastante seletivo para quem queria um compacto mais requintado. Esse segmento normalmente era compradores, solteiros ou casais bem-sucedidos. Um público bastante reduzido que ainda poderia escolher entre os diversos outros modelos existentes, o SP2, o Karmann Ghia, sem contar os foras de série como o Puma. O motor do TL 1600 era montado na famosa posição baixa, que dava o torque mais suave, diminuindo levemente o nível de ruído interno. O câmbio 4 marchas era com engates precisos, mas de relações longas, sem muita elasticidade. Na cidade era suficiente ágil para um modelo compacto da época. Na estrada atingia a velocidade final de 139 km por hora, um bom número para um modelo refrigerado a ar, mas em retomadas e em ultrapassagens faltava fôlego. O conjunto carroceria, chassis e suspensão também era de desempenho modesto. Em curvas de alta com o carro pesado, era sempre bom o motorista ficar atento às saídas repentinas de pista. E é com certeza que o Volkswagen 1600 TL deixou saudades para muitos proprietários da época. E é isso aí, amigos. Hoje falamos mais uma vez dos grandes clássicos dos anos 70. Carrões que marcaram época para muita gente, fizeram história, carros que também fazem até parte da família de algumas pessoas. Enfim, grandes veículos
veículos que deixaram a sua marca no tempo e que fizeram história. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo vamos trazer outra curiosidade aqui. Muito obrigado!